Gente, já tá muito difícil a gente acompanhar esse genocídio, né? Que tá acontecendo na faixa de Gaza. Israel é que tá promovendo aí uma limpeza étnica na faixa de Gaza contra o povo palestino. Já é difícil a gente acompanhar tudo isso, né? Agora também é muito difícil quando um veículo de mídia ele assume as vestes do sionismo, tá? É algo realmente que, claro, não me deixa surpreso, levando em conta, né? No caso que eu tô falando do Estadão, certo? As opiniões do Estadão a gente sabe que tem, até, enfim. Mas a gente sabe que as opiniões do Estadão são altamente descartáveis, né? Ou seja, são facilmente descartáveis, que a gente pode jogar no lixo porque são opiniões muito ruins, tá? Claro, nós não vetamos aqui ninguém de dar opinião. Mas da mesma forma que o Estadão se propõe aqui a fazer esse papelão, nós também nos sentimos na liberdade de criticá-los, né? Porque realmente é algo. Eu até escrevi lá no cafezinho, na minha coluna, sobre que o Estadão realmente vestiu aí, assumiu, né, as vestes do sionismo. E está começando a defender abertamente aqui o genocídio na faixa de Gaza. Tanto é que, mais uma vez, o Estadão reservou seu espaço para atacar o presidente Lula, né, que recentemente recebeu aí os brasileiros que foram repatriados da faixa de Gaza, né? E o Lula adotou um discurso honesto, né? Ou seja, ele classificou o Estado de Israel como terrorista, né? Porque não adianta nada a gente tá, não, Hamas é terrorista, tá, mas Israel tá fazendo a mesma coisa, pior. E pior, tá matando crianças, tá matando idosos, tá matando mulheres a esmo. Bombardeio, né? Atiradores de elite, enfim. Israel está usando aí todo o seu poder bélico contra civis na justificativa de combater o Hamas. Hamas, que vamos lembrar, foi alimentado pelo próprio Estado de Israel para combater a OLP, o Fatah, né? Enfim, tá aqui, ó, Lula e a má fé da esquerda. É o que já começa aqui o título desse editorial do Estadão que foi publicado ontem, quarta-feira, né? Feriado aí de proclamação da República. O Estadão publicou esse editorial grotesco, nojento, ontem. E eu vou ler aqui para vocês terem uma noção do que o editorialista... Que é engraçado, né? Porque ninguém assina os editoriais, né? Por que será, né, gente? Que ninguém assina os editoriais. No cafezinho todo mundo sabe quem assina a matéria. Quem assina editorial, eu faço editorial, o Miguel faz editorial. A gente dá essa transparência. Agora aqui no Estadão não, né? Ninguém sabe quem escreve os editoriais. Vamos lá, ó. O presidente Lula da Silva considera que a ofensiva de Israel contra o Hamas é terrorista. E é terrorista mesmo, tá? Já começo logo dizendo isso. Tô dando razão aqui ao presidente Lula ao dizer que a ofensiva de Israel contra o povo da Palestina, que é disso que se trata, não é contra o Hamas, né? Ah não, é só contra o Hamas. Mulheres, crianças, idosos, homens estão sendo assassinados todos os dias no território da faixa de Gaza pelo Estado terrorista de Israel, que isso fique bem claro, tá? Segundo ele, não levar em conta que mulheres e crianças não estão em guerra, né? E Israel está pouco se lixando para isso. Israel ignora a vida de mulheres, de crianças, de idosos. Recentemente nós ficamos sabendo que militares de Israel invadiram mais um hospital na faixa de Gaza, fizeram um verdadeiro terror, aterrorizaram os pacientes, né? Destruíram os medicamentos. Então, se isso não é terrorismo, né? O que mais poderia ser, né? Só lembrando que até o momento, desde o dia 7 de outubro, mais de 11 mil palestinos já morreram. 11 mil, gente. Civis. E a gente sabe que esse número ainda é subnotificado, porque a gente sabe que deve ter pessoas, mais cadáveres, no meio dos escombros, né, dos bombardeios de Israel. Tá? Numa só frase, o petista distorceu completamente o cenário da guerra, igualou situações inigualáveis e confirmou sua incapacidade de perceber a complexidade do mundo, prisioneiro que é do ranço ideológico de uma esquerda primitiva. Então olha só, o Estadão já começa, nesse primeiro parágrafo aqui do editorial, já começa aqui com sua ideologia, né? O
já começa aqui quebrando esse mito da imparcialidade, que a grande imprensa adora dizer que é imparcial. Não, nós somos imparciais, somos limpinhos, não tomamos lado de ninguém. Se esse editorial aqui não tiver um lado, né, tem que ser muito, né, ingênuo para não ver aqui que o Estadão assumiu as vestes aí do projeto sionista de Israel. Não se sabe se o falatório de Lula atende às demandas dos militantes petistas. Então, olha só, o Estadão tenta simplificar isso a demandas do PT. Né? Sempre a mesma coisa, a direita sempre vai usar isso. O PT e o Lula. Né? É o que o Estadão aqui porcamente está fazendo. De certo, insatisfeitos com as reinações do Centrão no governo que deveria ser esquerdista. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver com as calças? Sabe? Então assim, é uma coisa completamente distorcida aqui. É uma desonestidade intelectual tremenda. E aí tá só no começo, tá? Mas isso pouco importa. Manda a decência que, na condição de presidente da República, Lula se informe melhor antes de tirar conclusões tão abomináveis, que envergonham o Brasil perante a comunidade internacional. Mas o que foi que o Lula disse de errado, gente? O Lula disse alguma mentira? Que o Estado de Israel é um Estado terrorista? Tem alguma mentira? Todo dia chega vídeos, imagens no meu celular de crianças mortas, idosos sendo massacrados, pessoas morrendo de inanição, porque além dos bombardeios, o Estado de Israel cortou energia, cortou água, cortou comida. Entendem? Lula deveria saber que nenhuma criança palestina estaria morrendo em bombardeio. Olha só, presta atenção agora nesse trechinho do editorial, tá? Lula deveria saber que nenhuma criança palestina estaria morrendo em bombardeios israelenses em Gaza se Israel não tivesse sido covardemente atacado por terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, né? 7 de outubro agora que passou. Então olha só, o Estadão aqui na prática está culpando a vítima. É disso que se trata. O Estadão está culpando as vítimas por serem vítimas do terrorismo de Israel. Olha o ponto que chegou. Olha o ponto que chegou um jornal como o Estadão. Que pelo menos aqui está assumindo realmente de que lado está. Né? Que é o lado do sionismo. O que para mim é zero surpresa. Mas olha só, Lula deveria saber que nenhuma criança palestina estaria morrendo em bombardeios israelenses em Gaza se Israel não tivesse sido covardemente atacado por terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Então, ao mesmo tempo que o Estadão critica o Lula por chamar o Estado de Israel de terrorista, o Estadão está justificando o massacre que Israel está promovendo aqui contra crianças, idosos e mulheres. Esse é o nível da nossa imprensa. Diga e repito, para mim isso aqui é novidade zero. Pelo menos o Estadão está assumindo seu lado, realmente aqui, né? Parece que realmente tomaram vergonha na cara e assumiu aí o seu lado nesse genocídio. Não é mais guerra não, tá, gente? Isso aqui é genocídio. O que está acontecendo na faixa de Gaza, que brevemente vai acontecer na Cisjordânia, é genocídio. Lula deveria saber que o Hamas usa crianças como escudos humanos e hospitais como esconderijos e que esse grupo terrorista nunca se importou que as crianças e os doentes morressem sob bombas israelenses, pois o objetivo é desmoralizar Israel perante a opinião pública mundial. Então, no final das contas, se trata só de desmoralização. Não se trata de colonialismo, não se trata de exploração, né? Não, é questão de moral. Então o Estadão aqui reduz tudo isso à questão moral, que é típico da direita. A direita sempre vai reduzir tudo à questão moral. É certo ou errado, é moço ou bandido. Como se Israel não tivesse ali o seu projeto sionista, que é um projeto colonial, que é um projeto que tem, não é à toa que é um projeto que tem um apoio irrestrito dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido. Vamos ser honestos aqui, né, gente? Vamos ser honestos aqui. Tá? Lula deveria saber, por fim, que a intenção declarada do Hamas é dizimar Israel e os judeus, o que deveria ter ficado suficientemente claro com o ataque de 7 de outubro. Isso que é mentira. Em nenhum momento, olha que eu não concordo em nada do que o Hamas defende, tá? Mas em nenhum momento o Hamas propôs a exterminar o povo judeu. Em nenhum momento o Hamas se propôs a
bombardear hospital, a matar crianças, mulheres, a esmo. Entendem? Como isso aqui como isso aqui é pura ideologia por parte do Estadão, né? É o moralismo misturado com ideologia, misturado com mentiras. Depois eles acham ruim quando são comparados ao esgoto do bolsonarismo, né? Porque isso aqui não deixa nenhuma. Isso aqui tá. Isso aqui não é nem um pouco distante da extrema direita, tá? Essa narrativa aqui. Mas Lula não sabe nada disso ou faz força para não saber. Pouco importa, pois o resultado é o mesmo. Há um imperativo imoral, de novo, ó, imoral, toda a questão moral, né, gente? De novo, há um imperativo imoral no discurso do demiurgo petista. A bárbara é plenamente justificada se for realizada em nome das causas que seu partido e a esquerda defendem. No caso em questão, o Hamas tem sido tratado por esquerdistas como um grupo heróico da resistência palestina contra o colonialismo israelense. De fato, tem uma fração da esquerda que não defende por si só o Hamas, né, não é uma defesa cega, mas reconhece que o Hamas é um grupo político e que, de um certo modo, tem ali o seu lado de resistência contra a ofensiva de Israel, contra o projeto sionista de Israel. E vamos lembrar, gente, que o Hamas foi eleito pelo povo da Palestina. Então o Hamas não chegou lá à toa. Né? Teve uma eleição em 2006 e o Hamas venceu com o apoio de Israel, inclusive. Então por que agora Israel está se fazendo de conta que está conhecendo o Hamas agora? Pouco importa que o Hamas trucide civis inocentes se estes forem israelenses. Mas voltando aqui, de fato, uma fração da esquerda reconhece que o Hamas é um grupo de resistência, mas em nenhum momento a esquerda compactua com o projeto do Hamas, tá, gente? O projeto do Hamas, inclusive, é um projeto ultraconservador. É um projeto de uma teocracia mesmo, né? Muito parecido com o Irã, em muitos pontos até pior do que a do Irã, certo? Mas isso é problema do povo da Palestina. Não cabe a mim, eu que moro aqui no Brasil, eu que sou um simples mortal que moro na periferia do capitalismo, tá dizendo como é que o povo da Palestina tem que decidir os rumos, né, do seu futuro. Qual grupo político vai colocar, né? Digo e repito, não concordo em nada do que o Hamas defende, tá? Mas eu mesmo reconheço que o Hamas se tornou um grupo de resistência que o povo da Palestina teve que se agarrar, porque não tem muita opção. Só tem um Hamas, o Fatah, a OLP perderam força, né? E aí? O que se pode esperar de um povo que sofre há décadas com a ofensiva de Israel? A não ser se agarrar a um único grupo que se propõe a fazer uma resistência. Vocês entendem aí a complexidade da questão que o Estadão aqui não coloca? Porque o que o Estadão tá querendo aqui propor, gente, é uma pauta moral, questão moral. De bandido contra mocinho, de quem é bom, de quem é mau. Ignorando totalmente o projeto colonial de Israel contra aí o povo palestino, tá? Não é relevante que o projeto do Hamas para a futura Palestina é o Estado Islâmico que faria o Irã parecer uma democracia laica. Digo e repito, não é da nossa conta, gente, o que o povo palestino vai decidir sobre o seu futuro. Se quer um projeto democrático, se quer um projeto teocrático, não é da nossa conta isso. Isso é problema deles. Problema deles. E outra coisa, quem é o Ocidente para estar com esse discurso moral, para estar julgando aqui o povo palestino sobre o Hamas? Logo o Ocidente, logo os países democráticos, né, como Estados Unidos, França, que patrocinam ditaduras, que financiam guerras no meio do mundo, né? Que colonizam países. Quem é essa galera pra estar falando aqui? Sabe? Então assim, se for levar pra questão moral, nenhum Ocidente tem moral pra falar aqui do Hamas, né? Claro que eu falo aqui dos países, os principais países do Ocidente, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, né? Mas continuando aqui, ó, também não interessa se os chefões do Hamas desviaram dinheiro da bilionária ajuda internacional para Gaza para construir seu arsenal de guerra para encher os próprios bolsos. Eu queria que o Estadão mostrasse aqui a comprovação de que o Hamas desviou dinheiro, né,
da ajuda internacional para financiar a guerra. Que até onde eu saiba, quem fornece armas, quem é o principal fornecedor de armas do Hamas, é o Irã. Né? É o Irã. Embora o Irã não assuma isso abertamente, mas todo mundo sabe que o Irã é o principal fornecedor de armas do Hamas. E também da Jihad Islâmica, do Hezbollah, né? Enfim. E finalmente ninguém dessa esquerda primitiva quer saber. Rapaz, é engraçado, né? O Estadão tá chamando aqui a esquerda primitiva. E vocês são o quê? Uma direita fedorenta, né? Pelo visto. Uma direita que quer pousar de limpinha, mas que no fundo tá a mesma podridão ideológica da extrema direita. Então quem são vocês, né, pra tá fazendo essa régua ideológica nos outros? Logo vocês, né? Que na eleição de 2018 publicou aquela pérola de editorial, né? Que escolha difícil, né, entre a Haddad e o Bolsonaro. E olha que eu tenho críticas ao Haddad, hein? Mas dizer que o Haddad é igual ao Bolsonaro, aí, meu amigo, Mas enfim, né? A história o julgará. E finalmente ninguém dessa esquerda primitiva quer saber se o Hamas pratica terrorismo não só contra Israel, mas também contra os próprios palestinos que o grupo deveria governar, reprimindo mulheres, homossexuais e qualquer forma de dissidência. Eles estão falando isso aqui, gente, como se Israel fosse o paraíso da democracia, né? Porque, por exemplo, não é porque Israel, por exemplo, legalizou a união homoafetiva que Israel é um país progressista, por exemplo, né? Que, enfim, Israel é governado por um grupo de extrema direita, por exemplo, que em muitas circunstâncias é muito pior do que o Hamas. Vocês entendem? Como tudo isso aqui não passa de uma narrativazinha barata para fortalecer o senso comum e jorrar, né, ódio no esgoto da extrema direita. É disso. É nisso aqui que o Estadão tá se prestando, é esse papelão aqui. Tudo o que importa para Lula e sua seita é que o Hamas fustigue Israel, considerado como o braço do imperialismo americano no Oriente Médio. E Israel é sim o braço direito do imperialismo norte-americano no Oriente Médio. Não é à toa que os Estados Unidos, que, por exemplo, as principais armas que o Estado de Israel tem sob seu controle foram desenvolvidas nos Estados Unidos, né? E que eu estou falando de mísseis, né? Enfim, então dizer que Israel não é um braço direito do colonialismo, do imperialismo estadunidense, gente, é terraplanismo. Claramente Israel é um protetorado dos Estados Unidos no Oriente Médio. É o ponto de referência, digamos assim, né, dos Estados Unidos no Oriente Médio é Israel. Sempre foi, isso é histórico, tá? Trata-se de um padrão. Esse mesmo Lula, não podemos esquecer, foi o presidente que, em meio à estupefação mundial com a agressão, Rússia contra a Ucrânia, aí o Estado já começa a misturar as coisas aqui, ó, ignora totalmente o contexto de cada conflito, foi capaz de culpar os ucranianos pela guerra. A razão é óbvia, na interpretação lulopetista, os ucranianos estavam se aproximando do Ocidente, razão mais que suficiente para justificar o corretivo russo. Afinal, ninguém que se aproxime do Ocidente merece consideração da esquerda. Perde até o direito de se defender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Tá? Israel é um país, o Estado de Israel, melhor dizendo, o Estado de Israel que está sendo governado por um grupo de extrema direita que tem um projeto sionista, colonial, né, de exploração, de expansão territorial, né? Não tem nada a ver com os propósitos russos na invasão da Ucrânia. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, vamos lembrar, não sobrou outra opção para a Rússia a não ser o confronto. E quem estou dizendo que a Rússia está certa em invadir a Ucrânia, não, tá? É um erro. Nenhum país tem o direito de invadir o outro. Mas a única opção que sobrou para a Rússia, por exemplo, diante do cerco da OTAN, né? Porque para fechar o cerco da OTAN faltava justamente a entrada da Ucrânia. E aí a Rússia ficaria cercada militarmente por bases norte-americanas. Então a única opção que sobrou para a Rússia foi o confronto direto. Agora, Israel, no caso de Israel aqui, o que justifica esses bombardeios? Porque não veio dizer, ah não, Hamas tem a mesma proporção militar? Tem o mesmo grau, sabe? Tem uma paridade de armas aqui? Não tem, gente.
Por isso que é porca essa comparação do Estadão. É porca, é nojenta. Que não há comparação, são contextos diferentes. Contextos totalmente diferentes. Contextos históricos, contextos econômicos totalmente diferentes. Olha que eu não sou especialista em história. Né? Sou apenas um jornalista que acompanha, que sou obrigado a ler o mínimo das coisas. Agora isso aqui é um editorial porco. Mas o Estadão não tem nenhuma intenção em colaborar com o debate. Só quer jogar isso aqui com um discurso moral. Essa indecência, olha, indecência, moral, típico da direita, né? Essa indecência só surpreende os estrangeiros que tinham o Lula como grande líder mundial. Negativo, viu? O Lula, olha que o Lula, eu acho que o Lula, é uma crítica que eu vou fazer aqui, eu acho que o Lula foi muito tímido, tá? Enquanto o presidente do Conselho de Segurança da ONU, foi muito tímido, falava muito, fazia pouco, né? Mas o Lula não é visto como grande líder mundial não, tá? Pelo Ocidente. Claro, tem um reconhecimento político, ele foi preso e tudo mais, mas dizer que o Lula é um grande líder mundial, que o Ocidente veio dessa forma, é um certo exagero, né? Quem acompanha o petista desde os tempos de sindicalista sabe que ele construiu sua mitologia reduzindo tudo a uma luta entre trabalhador e patrão, ou entre oprimido e opressor em escala global. Não, isso aqui é luta de classes. Luta de classe existe, gente. Não é a invenção do Lula. Luta de classe existe desde que o cão era menino, como é dizer aqui no Ceará, né? E todos os que Lula considera oprimidos são, claro, moralmente superiores. Nessa chave, o regime cubano pode colocar... Aí, ó, já começa a misturar as coisas. Ó. Cuba, Rússia, sabe? Começa a misturar porque não tem argumento sólido. Não há uma honestidade aqui analítica, histórica, né, nesse editorial. É só mesmo puro suco de senso comum para alimentar o esgoto da extrema-direita. É disso que se trata. Nessa chave, o regime cubano pode colocar quantas queira no paredão, pois tudo é feito em nome da necessidade de manter a revolução em curso e enfrentar a opressão americana. Do mesmo modo, a Venezuela, uma rematada ditadura, é para Lula um exemplo de democracia, simplesmente porque é o grande bastião norte-americano no continente. Realmente, né, é tão bastião anti-americano que a Venezuela voltou a ter relações comerciais com os Estados Unidos, né? Venda de petróleo, por exemplo. É desonestidade pura isso aqui, gente. Os exemplos podem seguir infinitamente, da Nicarágua, do companheiro ditador Ortega, ao Irã, do infame Ahmadinejad, que tratou Lula como grande amigo. O oprimido da vez ao Hamas, em cuja defesa Lula se empenha condenado, desprezando cruelmente a dor dos judeus massacrados em Israel, país que afinal para muitos esquerdistas não deveria existir. Isso aqui é desonestidade pura. O Estadão quer colocar o Lula como uma figura antissemita, porque o Lula criticou o Estado de Israel. Criticou não, ele classificou o Estado de Israel como terrorista. Foi isso que aconteceu na prática. Entendem? E assim, gente, é um erro básico a gente dizer que essa guerra é uma guerra religiosa. Que o projeto sionista, enfim, trava uma guerra religiosa, não. O sionismo ele usa a religião judaica como posso dizer, o projeto sionista ele usa o judaísmo para justificar, né, o seu projeto, a sua ofensiva, o seu colonialismo, né? Então, não é porque eu sou crítico ao Estado de Israel que eu sou antissemita, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa guerra aqui, esse genocídio aqui que está acontecendo na faixa de Gaza, tem propósito político, é propósito econômico, de exploração, é propósito político de dominação daquela região da faixa de Gaza. Então a religião judaica é usada, né, como pano de fundo aí do projeto sionista para justificar o massacre contra o povo palestino. Ser contra o Estado sionista de Israel não é ser contra o judaísmo, né? Vamos ser bem claros em relação a isso. E o Estadão tá pouco se lixando se isso aqui é honesto ou não. O papel do Estadão aqui, quando ele escreve esse editorial, é misturar alhos com bugalhos, é simplificar tudo, para que no final das contas as pessoas, os leitores que ainda leem essa coisa nojenta aqui, né, esse editorial nojento, para que as pessoas que leem esse editorial aqui coloquem tudo no mesmo balaio e façam análises puramente
baseadas no senso comum e na desonestidade intelectual. Esse é o papel vexatório que a nossa grande mídia, infelizmente, está fazendo diante desse massacre, desse genocídio que está acontecendo lá na faixa de Gaza contra o povo palestino. A grande mídia brasileira se tornou a caixa de ressonância tanto da Casa Branca quanto de Tel Aviv.